Oi, pessoal! Hoje eu vim mostrar para vocês como eu fiz esse trabalho. É um trabalho bem bacana e bem barato para ser feito. É rápido também, dá tempo de você estar fazendo aí para presentear os sobrinhos, os netos, as crianças aí na Páscoa. Aqui eu utilizei aquela base de massa de extrato de tomate, aquele da marca Elefante, que vem nessa vasilha, ó. Aí aqui em casa eu uso bastante, vou guardando. Aí eu vou reutilizando. Eu já tenho vídeo aqui no canal reciclando esse material. Eu fiz aquele Bob Plant, utilizando como suporte tanto a parte de baixo quanto a de cima, para ele ficar bem firme. Eu vou deixar aqui no cantinho, no final desse vídeo eu deixo um card para você visualizar esse trabalho que eu estou te dizendo. Mas hoje eu utilizei esse suporte para fazer o nosso coelho ou a nossa coelha. Ó, ela fica bem bonitinha. Se você encontrar aqueles mini ovos, aí você coloca aqui dentro também, misturado com os bis, vai ficar bem bacana, bem legal. Aqui a dica que eu te dou, quando você executar aqui essas carreiras, você mede na vasilha para ver se essa quantidade que eu fiz, que eu te mostrei, vai dar certinho na altura, porque um ponto ele dá diferença para cada artesão. Pode ser que o seu ponto não dê a altura e você faz uma carreira a mais. E caso se o seu ponto for maior que o meu, se sobrar muito, você diminui. É só você ir medindo no pote, vai fazendo e vai medindo e ver se a altura fica bacana, tá? Eu espero que você goste das dicas, do passo a passo. Deixe seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de cada novidade. Vamos lá, o passo a passo? Antes de iniciar, deixa eu te informar aqui o material, né? Além do suporte de polpa de extrato, eu utilizei também a agulha, a linha preta, a linha cor-de-rosa e esses olhos. Esse olhinho aqui, ele é só grudado, tá? Ele é aquele 12 milímetros. E a linha branca é a Amigo Love, da Coutes Correntes. E para trabalhar com essa linha, eu utilizei a agulha para crochê 3 milímetros. E utilizei essa fita rosa, vermelha. Mas se você quiser utilizar azul, que aí você pode fazer vários e colocar colorida a fita. Ou pode fazer também de crochê, né? Espero que vocês gostem. Vamos iniciar fazendo o círculo mágico. Dentro do círculo, eu vou colocar 6 pontos baixos. Se você tiver dificuldade de fazer o círculo, você faz uma circunferência e fazendo a circunferência, você passa a pontinha da laçada por dentro, que facilita para você. Assim, ó, tá vendo? Só passei por dentro, que aí vai facilitar para você, ó. Passar da laçadinha para dentro. Você busca aqui, ó, passa a agulha por dentro do círculo, busca uma laçada assim e já traz fazendo uma correntinha. Viu? É bem simples. E vamos fazer um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6. Fecha o círculo e finaliza com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos. Se quiser fazer de forma espiral, nesse lugar aqui você vai fazer um ponto baixo e vai marcar com o marcador, tá? Dá certo também. Eu sempre termino a carreira com um ponto baixíssimo. Aí você pode fazer da sua preferência. Eu vou estar sempre informando a quantidade de pontos. Na próxima carreira, eu subo uma corrente e vou fazer 2 pontos baixos para cada ponto de base. Ao todo, na segunda carreira, vamos ficar com 12 pontos baixos. Vou finalizar a segunda carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos. A terceira carreira, eu subo uma correntinha no mesmo lugar, um ponto baixo. No próximo, um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto baixo,
no próximo o aumento. Então, eu vou seguir essa sequência por toda a carreira, fazendo um ponto baixo e um aumento. Vou finalizar a terceira carreira com um ponto baixíssimo e ao todo ficamos com 18 pontos baixos. A quarta carreira, eu subo uma corrente, no mesmo lugar um ponto baixo, no próximo um ponto baixo e no próximo será o aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. A sequência dessa carreira será 2 pontos baixos e um aumento. Vou finalizar a quarta carreira e ao todo ficamos com 24 pontos baixos. A próxima carreira, eu subo uma corrente, faço um ponto baixo, no próximo ponto, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo, e no próximo será o aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, a sequência desta carreira será 3 pontos baixos e o próximo será o aumento. Ao todo, nós ficamos com 30 pontos baixos na quinta carreira e vou finalizar com um ponto baixíssimo. A próxima carreira, eu vou subir uma correntinha e vou vir aqui, ó, no pezinho, pegando só a laçadinha de dentro e vou fazer um ponto baixo. Venho no próximo ponto, pegando apenas a laçadinha de dentro, faço um ponto baixo. Vou aproximar para você visualizar melhor. Ó, pegando apenas a laçadinha de dentro do ponto. Nós estávamos trabalhando pegando as duas. Agora eu vou pegar só a de dentro e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, pegando apenas a laçadinha de dentro. E assim eu vou trabalhar por toda a carreira. Vamos continuar com 30 pontos baixos. Vou finalizar a minha sexta carreira com um ponto baixíssimo e nós ficamos com esse detalhe aqui, ó, na borda, porque aqui já simboliza o fundinho do nosso pote, tá vendo? Fica esse detalhe aqui dos pontinhos. A próxima carreira, eu vou subir uma corrente, faço um ponto baixo no mesmo ponto de base, um ponto baixo no próximo, mais um ponto baixo. Essa carreira eu vou fazer uma sequência de 4 pontos baixos, o próximo será o aumento. Ó, faço um ponto baixo para cada ponto de base, meu segundo, terceiro, meu quarto. Aí o próximo será o aumento. E vou trabalhar desta forma por toda a carreira. Vou finalizar a sétima carreira com um ponto baixíssimo e ao todo ficamos com 36 pontos baixos. A próxima carreira eu vou fazer uma sequência de 5 pontos baixos e um aumento. Vou trabalhar essa sequência por toda a volta. 5 pontos baixos e um aumento. Vou finalizar a oitava carreira com um ponto baixíssimo, ao todo ficamos com 42 pontos baixos. A nona carreira eu vou apenas repetir a mesma quantidade de pontos. Faço um ponto baixo para cada ponto de base. Vou finalizar a carreira de número 9 com um ponto baixíssimo e continuamos com 42 pontos baixos. A carreira de número 10, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, o próximo será o aumento. Vou trabalhar essa sequência por toda a carreira, 6 pontos baixos e um aumento. Vou finalizar a décima carreira com um ponto baixíssimo e ficamos com 48 pontos baixos. A próxima carreira eu só vou repetir a mesma quantidade de pontos.
Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Finalizei a carreira número 11, continuamos com 48 pontos. E vou fazer mais 2 carreiras de ponto sobre ponto. Finalizei a minha carreira de número 13, estou com 48 pontos em cada carreira. E aqui, ó, eu sempre meço para ver se tá encaixando direitinho, para não ficar largo. Então, aqui, ó, a carreira de número 14, eu também vou fazer ponto sobre ponto. Vou apenas repetir essa carreira que a gente vem fazendo de ponto sobre ponto. Para não ficar largo, que você viu que vestiu certinho, mas aqui, ó, tá vendo? Não tá arrochado, ele tá bem fofinho aqui, ó, a circunferência. Então, as próximas carreiras eu vou fazer de ponto sobre ponto. Eu acho que eu vou fazer até chegar aqui, ó. Eu já volto para te mostrar quantas carreiras eu fiz com 48 pontos baixos em cada carreira. Eu fiz as minhas carreiras de ponto sobre ponto, ao todo, contando desde o início, eu estou com 20 carreiras. Quase já chegou aqui, ó, nessa bordinha. Chegando nessa bordinha, ela tem um relevo aqui, então nós vamos precisar fazer uma carreira com aumentos. Aí nós vamos fazer uma sequência de 7 pontos baixos e um aumento. Vamos trabalhar desta forma por toda a carreira. 7 pontos baixos, o próximo, o aumento. Vou finalizar a minha carreira com um ponto baixíssimo, ao todo ficamos com 54 pontos baixos. A próxima carreira eu só vou repetir essa quantidade de pontos. Será um ponto baixo para cada ponto de base. Então, fiz minha carreira de ponto sobre ponto. Ao todo, estou com 22 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22 carreiras feitas. A carreira de número 23 será a última carreira que nós vamos fazer. Nós vamos trabalhar também ponto sobre ponto, que ela vai ficar bem justinha na borda. Então, eu subo uma corrente e vou pegar novamente daquela forma, somente a laçadinha de dentro de cada ponto, tá? Será um ponto baixo para cada ponto de base, pegando apenas a laçadinha de dentro do ponto baixo, ó. Que aí ele vai ficar esse detalhe aqui, ó, da borda. Finalizei, então, minha última carreira, vou cortar o fio. Esse fio aqui a gente já vai poder arrematar. Vou passar aqui por dentro dessa laçada e vou fazer um nozinho aqui pra dentro e esconder a ponta. E também você faça o nozinho no círculo mágico e esse excesso até que pode ficar pra dentro, não vai estrovar não, tá? É só fazer o nozinho mesmo e depois eu já volto pra mostrar a sequência. Agora, nós vamos bordar o rostinho. Coloquei a linha rosa na agulha e vamos bordar o nariz. E para isso, eu venho aqui por dentro, pego uma laçadinha de qualquer ponto. Ó, eu vou puxar até quase vir na pontinha. Eu firmo aqui com a outra mão, volto com a agulha aqui, ó, e passo por dentro dessa laçada para fazer o nozinho. Ó, já tá feito o nó, já tá pronto o início. Aí, eu vou vir aqui, ó. Deixa eu ver aqui, onde fica mais ou menos... Puxo essa linha. Aqui, só para você ter noção, depois desse detalhezinho que nós deixamos, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na 9ª carreira, eu inseri a linha. E vou fazer uma reta. E vou sair aqui, ó. Vou contar 1, 2, 3, 4. Entra aqui no quarto e vou sair entre esses dois. Mais aqui embaixo um pouquinho.
Ó, feita a reta, eu volto aqui em cima, venho no canto de cá e volto aqui, ó, no mesmo lugar. E agora eu vou preencher esse espaço. Eu vou passar essa linha várias vezes até preencher esse narizinho, tá? É só ir passando várias vezes, pode fazer do seu jeito, ó. Vou passando, eu vou puxando essa linha de uma forma que ela fique, que ela não vai ficar frouxa, mas também que não fique muito puxado, para não deformar o trabalho, senão depois não casa aqui na nossa base. Aqui é só preencher. Preenchi o espaço, voltei aqui no cantinho e agora eu vou passar mais uma vez aqui em cima, ó. Só para fazer esse acabamento aqui, ó, para esconder essas pontinhas na parte de cima. Passo aqui para trás e vou arrematar esse fio rosa. É só pegar uma laçadinha aqui de trás, passa por dentro aqui da laçada, dá uma tensionada nesse fio. Se quiser, pode passar por trás aqui dos rosas só pra... Ó como ficou. Fica bem bonitinha, né? Agora eu vou colocar a linha preta na agulha. Prendi o fio preto aqui da mesma forma que eu te mostrei o rosa. Nós vamos fazer aqui o detalhezinho do pelinho. Nós... Aqui, ó, bem do ladinho do nariz, eu insiro essa linha. Vou puxar aqui, ó, um risquinho, contando 1, 2, 3, 4, uma carreira acima. Vou pôr 2 carreiras acima. Volto no mesmo lugar. Nessa mesma carreira que nós inserimos a linha preta, vou fazer um risco nela. E vou contar 2 carreiras abaixo. 1, 2, no mesmo sentido aqui. 1, 2. E já vou sair de cá. Pra gente fazer esse mesmo detalhe do lado de cá. Com cuidado para não deformar o trabalho. Aí eu faço a mesma coisa, conto 1, 2, 3, 4, 1, 2, insiro aqui, volto no mesmo lugar, vou no mesmo sentido da onde a gente inseriu a linha. E agora conto 2 carreiras acima. Ó como ficou. Fica bem bonitinha, né? Com a gracinha. Se você quiser, esse é apenas um detalhe. Se você falar assim, não, eu quero mais simplesinho, aqui tá ótimo. Você encaixa e cola na sua base. Mas eu ainda vou fazer mais um detalhe aqui. Eu vou sair aqui, ó, bem de ladinho. Aqui eu 1, 2, 3, 4 carreiras acima, 2 carreiras pro lado, tá vendo? E vou subir lá em cima, ó. E venho aqui, ó, mais ou menos no mesmo sentido. É na minha última carreirinha, naquela que a gente pegou apenas a laçadinha de trás. E vou sair com essa agulha aqui. Só que eu vou puxar de uma forma sem deformar o trabalho aqui, hein? Senão depois não entra lá no pote. E vou fazer também essa sobrancelha do mesmo jeito. 1, 2, 3. Entre a terceira e a quarta. 1, 2, 3. É aqui. Vamos ver.
aqui. E agora eu vou colar esses olhinhos aqui, ó. Eu vou colar aqui os olhos. Se você achar grande, esse é aquele 12 milímetros, tá? E ele não tem o pezinho, a base. Isso aqui é colado mesmo. Você, se quiser, pode colocar menor. Mas eu vou colar esse aqui. Aí, essa linha preta é só você arrematar aqui por trás. Pega uma laçadinha de um ponto, faz o nozinho. Só vou passar aqui por trás de mais um ponto e vou cortar esse excesso. E agora eu já vou colar esse olho, que aí a parte do rostinho já fica arrematado. Fica faltando só a orelha. Agora, nós vamos fazer a orelha. Eu vou encaixar aqui na vasilhinha, só pra você ver como tá ficando. Ó, encaixa bem certinho aqui. Olha que gracinha. É bem delicadinho. Aí, aqui, depois a gente vai também passar uma cola pra ela fixar bem aqui, tá? Nós vamos puxar aqui assim, ó, com a unha. Pra ela, essa parte que nós fizemos, ficar bem em ciminha aqui e bem esticadinho, ó. Desta forma, tá vendo? Nosso fundinho aqui também, ficar bem esticadinho, que ele fica bem certinho. Então, vamos lá na orelha. Para a orelha, vamos fazer o círculo mágico e vou colocar 6 pontos baixos dentro do círculo. Fecha o círculo e finaliza com ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos. A segunda carreira, eu subo uma corrente, no mesmo lugar eu faço 2 pontos baixos. Será 2 pontos baixos para cada ponto de base. Ao todo, vamos ficar com 12 pontos baixos. Finalizo a carreira com um ponto baixíssimo. Então, na segunda carreira, ficamos com 12 pontos. A terceira carreira, eu vou fazer um ponto baixo, no próximo será o aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, um ponto baixo e um aumento. Vou seguir essa sequência por toda a carreira. Vou finalizar a terceira carreira com um ponto baixíssimo, ao todo ficamos com 18 pontos. Eu vou fazer agora carreira de ponto sobre ponto. Só vou repetir a mesma quantidade de pontos. Um ponto baixo para cada ponto de base. E vou trabalhar algumas carreiras idênticas, só repetindo essa mesma quantidade. E já volto para te mostrar quantas carreiras foram necessárias. Fiz as minhas carreiras de ponto sobre ponto, ao todo estou com 7 carreiras feitas. A próxima carreira eu vou fazer um ponto baixo, no próximo um ponto baixo, um ponto baixo. Fiz 3 pontos baixos, o próximo será o aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base.
3 pontos baixos, no próximo aumento. Vou seguir essa sequência por toda a carreira. Fiquei com 22 pontos baixos. Vou finalizar a carreira e agora eu vou fazer algumas carreiras de ponto sobre ponto. Só vou repetir essa mesma quantidade de pontos. Fiz as minhas carreiras de ponto sobre ponto, ao todo estamos com 15 carreiras. A próxima carreira, eu vou fazer 3 pontos baixos. O próximo, eu pego a laçada de fora, venho no próximo ponto, pego a laçada de fora, passo a linha por dentro das duas laçadas e faço um ponto baixo. Então, eu tive uma diminuição. Vou repetir 3 pontos baixos, um ponto para cada ponto de base, o próximo a diminuição. 3 pontos baixos e uma diminuição. Essa é a sequência desta carreira: 3 pontos baixos e uma diminuição. Vou finalizar a minha carreira com um ponto baixíssimo e ao todo ficamos com 18 pontos baixos. Agora eu vou fazer carreiras de ponto sobre ponto e já volto para te mostrar a quantidade de carreiras que eu fiz de ponto sobre ponto. Ó, pessoal, fiz minhas carreiras de ponto sobre ponto. Em cada carreira fiquei com 18 pontos baixos nessas últimas carreiras e ao todo, contando desde o início, estou com 29 carreiras prontas. Eu vou cortar esse fio já de um tamanho que dá para fazer a costura, passar aqui por dentro dessa laçada e vou pôr esse fio aqui na agulha pra gente fazer a costura no nosso corpinho aqui. Vou tirar, que a gente ainda não colou, né? E aqui é uma costura simples. Vou mostrar, porque tem pessoas que têm dificuldade de fazer a costura. É só passar aqui, ó, aonde a gente deixou esse detalhe desse risco, passa a agulha pra dentro, volta, passa na orelha, e assim eu vou fazer a costura, ela abertinha assim. É uma costura simples, só ter atenção no que, ó, tá vendo? Os pontinhos, passa pra dentro, volta no próximo ponto, pega na orelha, que ela vai ficando certinha. Aí, você passa uma vez vindo assim, aí depois você passa voltando. Que aí, ela vai ficar bem firme, bem costurada. Ó. Tá vendo como vai ficando? Agora eu vou passar novamente, agora voltando, para deixar esse trabalho bem firme, bem costurado aqui. Finalizou, é só arrematar e esconder a ponta. Ó, ficou bem firme, tá vendo? Vou passar só mais uma vez aqui nesse cantinho, pra ter certeza que tá bem firme. Vou passar a linha pra dentro e já vou arrematar aqui. Pego uma laçadinha de um dos pontos, passa aqui por dentro, faz o nozinho, dou uma tensionada. Vou fazer mais um nó só pra deixar bem firme e corta esse excesso.
E da mesma forma que fizemos essa orelha, você vai e faz a outra orelha e faz a costura aqui do lado, tá? Ó, pessoal, costurei as duas orelhas, olha como fica. Fica bem bonitinho, você vê que tem o formato já da latinha de extrato. Aí você vai encaixar aqui, ó, e agora você vai passar a cola. Vai passar a cola e ajeitar aqui, ó, pra colar certinho. Às vezes, os seus pontos é diferente do meu. Então, você fica atenta pra... Vai medindo na sua latinha, se precisar, você coloca uma carreira a mais, tá? Que olha, quando eu faço assim, ó, ele encaixa certinho aqui, ó, na lateralzinha do pote. Se você quiser, faz uma carreira a mais para vir por cima. E desta forma aqui, você vai arrumando e já vai colando, que essa cola aqui, ela é bem boa para você tá fazendo isso. Ó, passa a cola. Vou passar em toda a lateralzinha aqui, ó. Uma quantidade generosa, principalmente aqui no sentido da orelha. E vou firmar para poder colar bem certinho aqui, ó. Se você quiser, você faz essa parte primeiro, segura para a cola fixar, porque ela seca rápido. Ela leva alguns minutinhos para secar. Aí você fica segurando assim, ó, para que ela fique bem firme, para que ela segure bem aqui. Então, eu vou firmar aqui um pouquinho e já volto pra gente continuar colando toda a lateral. Ó, pessoal, colei toda a volta, olha como ficou. Ele fica bem certinho no fundo, a carinha. Agora, a gente vai colocar o chocolate, aí você vê o que você prefere aí para preencher aí o seu copinho. Eu, como não tenho aqueles ovinhos, fica bacana se você encher de ovinho. Eu tenho bis aqui em casa, então vou colocar uma caixinha de bis aqui, só para dar ideia mesmo. Mas você faz aí, se você conseguir comprar aqueles mini ovinhos, sabe? Vem uma caixinha de mini ovo, aí você coloca, vai ficar bem bacana. Aí com uma fita vermelha, eu vou amarrar as orelhas. Aí você pode usar a fita azul, vermelha, a cor que você preferir. Se quiser também fazer um laço de crochê, aí é a sua opção, tá? Fazer um laço aqui, essa fita. Vai ficar bem bonitinho. Você dá uma encolhidinha aqui nas orelhas. Uma torcida nelas assim, ó. Você viu, eu amarrei, elas estavam assim. Aí você pega, dá uma torcida nela pro lado, ela vai ficar desta forma, ó. O cestinho. Fica bem bacana, né? É uma coisa assim bem simples. Se você for olhar, é bem simples de fazer, bem fácil e é um trabalho barato, porque você não vai precisar usar muita coisa para estar executando e fica um charme, né? Olha que gracinha. Se você tiver o lápis cor-de-rosa ou a maquiagem cor-de-rosa, passa aqui, ó, por dentro da orelha. Só que aí, para ele dar esse efeito aqui e você passar, você vai ter que passar como se estivesse pra fora, né, o rosa. Porque aí, na hora que você amarrar, você faz isso com as orelhas. Fica bem bacana. Eu espero que você tenha gostado das dicas, do trabalho. Deixe um comentário aí me informando o que você achou, se você gostou, tá? E assim a gente termina. Muito obrigada por você ter me acompanhado até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.